Oi, gente! Hoje o vídeo é um pouquinho diferente nesse ambiente aqui descontraído, num calor danado, mas eu vim falar de uma alteração que está sendo muito comum, que parece que todo mundo está com dor de garganta. Você também tem essa sensação? Eu não sei, todos os pacientes, todos os amigos ficam queixando de dor de garganta. O termo médico para isso é odinofagia. E vocês sabem por que isso tem acontecido? Porque está todo mundo infectado pelo coronavírus, muitos casos ainda explodindo, e essa variante nova, a Omicron, que não é nem tão nova assim, o principal sintoma tem sido esse, dor de garganta. Você sabe por quê? Fora isso, eu vou contar um caso que aconteceu comigo na semana passada. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Então vamos lá. Essa nova variante Omicron, ela tem uma capacidade maior de infectar as nossas células do trato respiratório superior, que isso é as amígdalas, a faringe, os seios da face. Por isso que tem tanta gente com sinusite também. Se você quer saber mais, já escreve aqui, quero saber sobre sinusite. E aí todo mundo com aquela dor. Então, como eu falei, odinofagia ou disfagia, que é assim, alteração na deglutição. E fica todo mundo desesperado porque é muito incômodo, a gente não consegue comer, não consegue se alimentar, muita gente com disfonia, que é o quê? Quando você não fala direito, ronca e tudo. E aí já vem todo mundo querendo tomar antibiótico. E que, na verdade, para infecções virais não adianta nada. A tal da azitromicina, que passam para vocês, não resolve nada, mas em 5 dias isso tem que melhorar, porque o seu próprio organismo resolve se é uma infecção viral. E aí você acha que você tomou um antibiótico e ficou ótimo. Mas nem tudo na vida é a Covid-19, o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável por ela, não só tem ele que causa dor de garganta. A gente tem sim as infecções bacterianas. E aí vem um caso que eu vou contar para vocês. Na semana passada, me liga uma mãe de um paciente meu que tem 15 anos. Eu já tinha tratado ele de furúnculos, de repetição. Se você quer saber mais, tem um vídeo aqui só de furúnculo. E ela me ligou muito nervosa, dizendo que ele estava assim, uns 2, 3 dias sem conseguir se alimentar, sem conseguir beber água, até para engolir a saliva estava doendo. 24, 48 horas depois que isso tudo começou, ela foi ao pronto-socorro de pediatria, porque ele tem 15 anos. Ele foi examinado, foi medicado e ganhou um antibiótico intramuscular no glúteo, o famoso bezetacil, que é um tratamento sim de escolha para esse tipo de infecção em crianças. Ela voltou para casa achando que ia melhorar, que o filho ia ficar bom, e ele só foi piorando. A febre continuou, ele não conseguia comer, muito amuado. Ela me ligou. E lá no pronto-socorro tinham feito um teste para Covid, né? O swab nasal, porque é padrão, a gente tem que fazer. E, inclusive, foi a minha primeira hipótese diagnóstica. Eu falei, olha, calma, isso está acontecendo mesmo. Deve ter ganho um bezetacil aí, né? Achando que pudesse ser uma infecção bacteriana, mas eu estou apostando em Covid. O resultado ia sair no dia seguinte. Falei, vamos esperar um pouquinho, vai medicando com sintomáticos. Ele já estava tomando todas aquelas pastilhas, estava tomando dipirona, a febre melhorava, mas a dor de garganta, nada de melhorar. E aí no dia seguinte de manhã ela me ligou cedinho, o resultado para Covid tinha sido negativo, então já foi excluída a minha principal hipótese diagnóstica. Eu perguntei, pedi para ela ver, porque eu só ia conseguir atendê-lo no dia seguinte, pedi para ela olhar a garganta dele e ver se tinha placas de pus. Ela disse que tinha, sim, que achava que tinha até melhorado um pouco, mas que estava tudo lá muito brancão. A febre continuava, o bezetacil parecia não estar resolvendo. Falei, olha, vamos aumentar o espectro de ação do antibiótico, e aí a gente vai fazer via oral, e vou fazer um anti-inflamatório potente, que é um corticoide. Prescrevi direitinho, falei, dá para ele, vamos ver como evolui. Ela comprou, uma mãe super atenciosa, super rápida, ágil, comprou a medicação, deu para ele. Ele conseguiu engolir com muita dor, mas
mas menos de 1 hora depois ele vomitou tudo. E aí, com vômito, ainda piorou mais a dor de garganta. Ela me ligou e falei, ó, não tem jeito, tem que voltar para o pronto-socorro. E eu já estava nervosa achando que aquilo ali podia ser alguma complicação de uma amidalite bacteriana, que é o que a gente fica com medo, de um abscesso ali no local. E aí, ela foi no pronto-socorro, então o menino foi avaliado pelo um otorrino, que olhou lá, eles fazem um exame super minucioso, ele fez uma tomografia, antes na tomografia já viu que tinha um abscesso, o otorrino olhou, identificou onde era o abscesso, conseguiu drenar. E o abscesso é a mesma coisa que um furúnculo. Sabe esses furúnculos, essas infecções na pele que vocês têm, que fica assim, aí se não sai o carnegão, se não sai aquela parte mais durinha, não melhora? Lá na garganta é exatamente a mesma coisa. Ele drenou, assim, a melhora é imediata. Meu paciente já deu aquela aliviadinha, ficou mais esperto, mas como ele tinha ficado já uns 2, 3 dias sem se alimentar, tinha vomitado, a gente achou melhor interná-lo, ficou um tempinho no hospital fazendo o quê? A medicação na veia, porque o meu medo era que ele vomitasse e não conseguisse absorver nada. Mas impressionante, depois que drenou, ele já estava outro menino, já estava falante, já estava comendo, já estava se alimentando. Ele ficou internado esses diazinhos e foi embora para casa, ótimo, assintomático. E essa coisa das placas, quando tem placa na garganta, é um indicativo diferente da dor? Sugere. Quando a gente tem placas brancas, isso sugere que possa ser infecções bacterianas. Mas, por exemplo, na mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo, que eu também tenho vídeo aqui, às vezes também fica com essas plaquinhas brancas e aí acaba atrapalhando. Na verdade, para você fazer esse diagnóstico, é muito da experiência. Você olha vários pacientes, você assim, olha para a carinha, você já sabe mais ou menos o que é. Você pode fazer alguns exames complementares. E é lógico, numa dúvida muito grande, a gente acaba fazendo antibiótico sim, porque você não quer que essas complicações aconteçam. Mas não é para todo mundo. Por exemplo, se chega uma criança ou um adulto super bem, com um pouquinho de dor de garganta, não tem febre, isso começou há menos de 24 horas, isso não é uma indicação precisa de você começar antibiótico. Então, varia muito, assim, do seu know-how mesmo. Isso é muito comum. Você olha para o paciente, você já sabe ali mais ou menos o que você vai fazer, mas é lógico. O diagnóstico é feito muito com a conversa, é pela anamnese que a gente fala. Então, você conversa com o paciente, você entende o que ele está sentindo, você examina. E aí, todos os exames de laboratório são exames complementares. Por que a gente chama isso? Porque vai complementar o seu diagnóstico. Então, não adianta eu nem olhar para a cara do paciente, nem examinar, nem colocar a mão nele e pedir um bando de exame e falar, vai lá fazer e depois a gente vê. Não é isso, a gente não pode pular etapas. E não é toda dor de garganta que toma antibiótico? Quando eu era moleque, a minha mãe, o antibiótico ele não era regulado, né? Qualquer um podia chegar na farmácia e comprar. E não era sempre que a minha mãe tinha dinheiro para comprar, mas quando ela tinha, era dar uma dorzinha de garganta, já dava logo um antibiótico e tá tudo certo. Então, a gente sabe que a maioria das dores de garganta, das odinofagias, não são causadas por bactérias, e sim por vírus. E antibiótico não cura vírus. O problema é que o vírus cura sozinho. As nossas células todas do nosso sistema imune têm a capacidade de impedir, de terminar essas infecções sem nada. Só que isso dura mais ou menos o tempo que você toma antibiótico. Então, por isso é muito comum, tem gente, tô com dor de garganta, tomou um antibiótico, no dia seguinte, nossa, eu tô melhor, fez super bem. E não é assim. Não é assim. Quando a infecção bacteriana, demora uns diazinhos ainda para você melhorar. Só que calhou ali, é o causa e efeito, né? A pessoa acha, não, tomei um antibiótico, melhorei, isso era infecção bacteriana. E é errado. É o que eu gosto de falar aqui. Qualquer medicamento tem que ser prescrito por um médico. Essa coisa de ir na farmácia, conversar com o farmacêutico, pedir ajuda para o amigo que também teve, isso é errado, porque cada um é um. Então, o remédio que faz
faz muito bem para uma pessoa pode causar efeitos colaterais graves em outra. Então, antibiótico não é para questões, para doenças que são causadas por vírus, e sim só por bactérias, né? Exatamente. E a única pessoa que pode saber é o médico, e não a minha mãe. É por isso que os antibióticos hoje em dia só são liberados com uma receita médica. E uma outra coisa sobre isso que você falou de tomar remédio e aí acaba melhorando sozinho, né, com o tempo. E eu vejo sempre uma coisa muito curiosa aqui, que é quando você fala sobre ivermectina, quando você fala sobre tratamentos para Covid, né, que não existem e tal, que aí falam para você, eu estou tomando azitromicina ou cloroquina ou qualquer outro desses remédios que acabaram aí em algum momento recomendando para as pessoas que estavam com Covid, e nunca tive, eu até agora não tive Covid, eu estou tomando azitromicina, estou tomando cloroquina e nunca tive. Eu lembro sempre da resposta que você dá, né? Que eu também não tomo, eu também não tive e não tomo, né? Agora você não pode mais falar isso porque você teve. Mas você tomou esse negócio quando você teve Covid? Só por curiosidade, de finalzinho, o guerreiro que conseguiu chegar até o fim do vídeo aqui. Pois é, eu não tomei nada e ninguém tomou nada. Eu gosto de falar que meu avô, que 98 anos, que foi a pessoa que eu mais tive cuidado para não passar nada para ele, foi quem pegou, e ele passou não só para mim, mas para você, né, Marcelo, para minha mãe, para minha tia, para a moça que trabalha na casa dele, para a mãe do Marcelo, minha sogra, e para o filho do Marcelo. Então, olha quanta gente. Um único caso infectou várias pessoas e nenhuma dessas pessoas tomou ou ivermectina, ou azitromicina, ou cloroquina, ou nada. E todo mundo ficou bem, sem internação, sem nada. Doutora, mas você vai dar só Novalgina, vai dar só antitérmico para as pessoas? Foi só Novalgina, foi só os sintomáticos, muita água, muito suco, alimentação balanceada. Foi isso que a gente fez. E olha, eu peguei de 98 anos a 25 anos e ninguém teve complicação nenhuma. Mas que alimentação balanceada é essa? Isso deve ser caro, né? Não, é a alimentação que a gente faz do dia a dia, sem porcaria, sem embutido, sem álcool, sem muita gordura, sem muitos temperos, porque uma hora alguém ficou meio enjoadinho, assim, então nada demais. Não é podreira, né? Então, alimentação que não é podreira. Só pra gente terminar esse assunto, é aquela relação causa e efeito. Não é porque eu não tomei que realmente ficou tudo bem, ou porque o outro tomou ivermectina e não teve. A gente precisa de estudos, precisa de ciência para provar as coisas. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que o fulaninho acha. Ciência não é achismo. A gente precisa de comprovação científica, a gente tem um método científico, tem uma maneira toda de fazer esses estudos. Então, muito cuidado com essas coisas. Senão, ia ser assim, tomei a vacina, no dia seguinte eu ganhei na Mega Sena, ninguém vai dizer que a vacina resulta em você ganhar na Mega Sena, né? Mas o fulaninho foi lá, tomou a vacina, teve um piripaque no coração de uma doença que já era pré-existente, querem dizer que foi a vacina que causou. Então, gente, muito cuidado com essas afirmações, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se inscreva aqui no canal, comente se você está com dor de garganta, o que você está tomando, você foi no médico, tomou antibiótico. Obrigada e até a próxima.